Na semana passada, a cabeleireira Débora dos Santos foi transferida para a penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia, em Tremembé, São Paulo. A presa pelo 8 de janeiro estava no Centro de Ressocialização Feminina de Rio Claro desde 17 de março de 2023. Conforme o advogado Hélio Júnior, que atua na defesa de Débora, o ato ocorreu sem o conhecimento dele. A defesa soube da mudança quando fez uma videoconferência com a cliente. Para o advogado, essa é mais uma das violações dos direitos humanos que aumentam o sofrimento da família e dos filhos. Na semana passada, os filhos de Débora chegaram a gravar um vídeo no qual fizeram um apelo à justiça pela soltura da mãe. Piotto, começamos essa rodada com você. Ontem comentamos aqui que a Procuradoria-Geral da República, finalmente 1 ano e 4 meses depois, ofereceu a denúncia, no caso aí da Débora dos Santos, e agora essa informação que já publicamos no site da Revista Oeste de que houve uma transferência da Débora para uma outra penitenciária sem o conhecimento da defesa. Ora, o advogado ficou sabendo, imagina, quando abriu a câmera por meio de uma videoconferência, descobriu que a sua cliente havia sido transferida. Mais uma arbitrariedade nesse caso dos presos pelo 8 de janeiro. Paula, eu vou fazer aqui 2 anotações antes de comentar o caso. Não há obrigatoriedade da defesa saber quando o preso é transferido, até por uma questão de segurança. Mas isso tem um limite também. Por quê? A Débora foi transferida do Centro de Ressocialização de Rio Claro para Tremembé. É um presídio de segurança máxima. Isso quer dizer o quê? Que o Supremo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz do caso, considera que ela é uma grave ameaça. A moça que pintou de cabeleireira de profissão, né, que não tem nenhum passado de envolvimento com o crime, nada que tenha sido apresentado, tanto que a denúncia demorou mais de 1 ano para acontecer, então provavelmente ela não estava, digamos, ali nas buscas de Ministério Público nenhum, nem de delegacia. Você transferir essa moça para um presídio de segurança máxima, onde vão traficantes e membros de facções criminosas? Então, quer dizer, o que parece ser razoável do ponto de vista de que não é necessário avisar a defesa de que o preso será transferido desse presídio para um outro presídio, de uma casa de detenção para um presídio, por uma questão de segurança, essa tese se esfacela naturalmente quando você olha para o perfil da Débora, a razão pela qual ela está lá e para o lugar onde ela está sendo levada, onde ela foi levada, para onde ela foi levada, que é um presídio de segurança máxima. O ministro está achando que ela é o quê? Que ela oferece que tipo de risco à democracia brasileira? Aí você começa a entender por que ainda se mantém essa acusação estapafúrdia, se a gente olhar para a lógica do que aconteceu, de que ela estava tentando dar um golpe de Estado. A moça com um batom, mãe de 2 crianças, menores de idade, bem jovens inclusive. Não é menor de 17 anos e 11 meses, não, menor de 10, 8, 9, 10 anos. A moça que colocou um batom e subiu lá na Temis e pintou a cara da Temis com "perdeu mané", frase que na verdade vem do Supremo, não é uma frase, digamos, do anedotário popular brasileiro. Essa frase foi dita pelo ministro Barroso ali naquele momento no final do ano de 2022 ainda, se não me engano, né? Lá em Nova York. Transferir essa moça para Tremembé, sob qual alegação? Qual é o motivo? Este é o ponto que eu suponho a defesa deva se ater. Por que num presídio de segurança máxima, uma moça que sequer tem condenação, não tem passagem pela polícia, ou seja, tem um passado, aliás, tem endereço conhecido, ou seja, todas as situações que são atenuantes para um preso, que já deveria, inclusive, estar cumprindo, ou mesmo que seja por medida cautelar, aguardando em liberdade o julgamento, primeiramente a denúncia, que depois de 1 ano que foi feita, são arbitrariedades e são coisas completamente abusivas que só se sucedem. E nada disso parece regredir ao mínimo de sensatez legal. Porque nada se justifica, o ministro está achando que essa moça é
um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Ela vai dar um golpe de Estado, ela vai permanecer dando um golpe de Estado, para usar o entendimento que ele teve na acusação, do que ela está sendo acusada, que a gente já divulgou aqui. De novo, é uma menina, uma moça, mãe, jovem, endereço conhecido, não tinha antepassados, não tinha passado pela polícia, não tinha antecedentes criminais, pelo que se sabe até agora. Ficou um ano esperando a denúncia, que somente veio porque nós começamos a denunciar aqui, e aí a PGR apresentou. Foi lá, participou de uma manifestação, que não tinha armas também, ela tinha um batom, pintou a tênis, que já foi lavada com água e sabão, já resolveu o problema, ou seja, não é uma depredação permanente ao patrimônio público. E ela vai parar num presídio de segurança máxima. Só o enunciado já é a denúncia da arbitrariedade, do abuso e da completa desfaçatez jurídica que a gente está vendo nesse caso. Pois é, Cauti, vale lembrar que a Débora, então, ela estava presa em Rio Claro, no Centro de Ressocialização Feminina, desde 17 de março de 2023, e foi transferida, então, para Tremembé. E aí, até entrei em contato com o nosso repórter Christian Costa, porque ele conversou com um advogado da Débora, ele, inclusive, que trouxe essa informação aí no site da Oeste. Por quê? Qual a justificativa da justiça para essa transferência? E ele disse que o próprio advogado, o Hélio Júnior, que representa a Débora, nem ele sabe dizer o motivo dessa transferência. E agora, pasmem, ela está 225 quilômetros distante da família que mora em Paulínia, no interior de São Paulo. Está aí mais uma vez na tela para quem nos acompanha a reportagem exibida aí no site da Revista Oeste. Não, Paula, primeiro ponto, se alguém colocar o nome da Débora no Google, o único veículo que está falando do caso desta mulher somos nós. O único veículo no Brasil que está denunciando essa e todas as outras ilegalidades que estão sendo cometidas contra ela e contra quase todos, ou todos, diria, os presos do dia 8 de janeiro, somos nós. Ou seja, não existe no Brasil mídia como a Oeste que se interesse pelo destino de pessoas que estão sofrendo uma série de abusos por parte do Supremo Tribunal Federal. E esta mulher, ela foi transferida a 250 quilômetros de sua família. Lembrando que ela é mãe de 2 filhos pequenos, não vai poder ver os filhos, que não vão, dificilmente vão poder visitá-la nessa distância, e vai ser colocada num presídio de segurança máxima, como se fosse uma perigosa terrorista, traficante, homicida de massa, alguém que provocou uma chacina. Não, ela só pichou, nem pichou, ela colocou com batom, escreveu "perdeu mané" na estátua lá da Praça dos Três Poderes, e por isso ela poderia ser condenada a 17 anos de prisão, sob a acusação de subversão violenta do Estado Democrático de Direito, de ataque violento ao Estado Democrático de Direito. Esse é o Brasil de 2024, onde a gente vive, e ninguém vai falar nada fora a Revista Oeste. Então, só para salientar, primeiramente, orgulho que acho que todos nós temos de trabalhar numa revista que denuncia esses absurdos e esses excessos que um dia deverão prestar conta, né, à justiça, se não do Brasil, à justiça internacional, porque existem tribunais que analisam esses casos de violações de direitos humanos no Brasil, na América Latina e internacionais. Mas ponto número 2, deverão prestar justiça aos brasileiros, porque não vamos parar de denunciar casos como esses, e tomara que o caso da Débora e de todos os outros que estão sofrendo esse tipo de absurdos e abusos terminem logo. Paula. Oi, Piotr, diga. Não, só para complementar, veja só como só piora. O advogado, a defesa, não foi avisada. Eu expliquei aqui que sim, dependendo da situação, isso não é um absurdo, até por uma questão de segurança. Mas se ele não sabe as razões pelas quais ela foi transferida, como é que a defesa pode, digamos, apresentar uma alegação para pedir a volta dela a Rio Claro? A defesa não sabe nem por que ela foi. Daí que eu falei, isso é uma desfaçatez jurídica, porque é uma insolência ao direito de defesa. É uma afronta ao direito de defesa. A defesa vai alegar o quê? Como é que ela começa uma petição para o juiz dizendo, olha, considero que o quê? Não tem o quê. Ele só vai pegar o fato. O fato foi transferido daqui para lá. Mas qual é a razão?
porque precisa estar explicado. Se a defesa não sabe, como é que a defesa vai trabalhar? Mas aí uma razão para a OAB sair dessa omissão vergonhosa e começar a defender o mínimo que a defesa precisa, que aliás é a obrigação da OAB.